Vezes que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos aí, despertem aí, parece que os irmãos também estão adormecidos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o livro que agora acabamos de ler, do profeta Joel, o profeta do Senhor, mensageiro de Deus. O profeta Joel, ele foi chamado pelo ministério profético pelo Senhor no ano de 700 e pouco a 800 e pouco antes de Cristo. Ele foi chamado para ser profeta a uma nação que havia perdido o temor do Senhor, que havia perdido a intimidade e a comunhão com Deus, que havia perdido aquilo que é de mais sagrado, que é a sua relação e a sua intimidade com Deus. O povo havia perdido o temor de Deus. Naquele tempo, irmãos, pelo que consta no livro sagrado, no livro do profeta Joel, por exemplo, aqui não fala de nenhum rei que era governante na história de Israel. Então, pelo que consta, parece que nessa época não tinha rei, e quem governava eram os sacerdotes e profetas, porque ainda não havia um rei. Mas antes, havia uma mulher por nome Atalia. Atalia era uma mulher perversa, muito perversa, era vaso de Satanás. Atalia era filha de Acabe e Jezabel, não precisa falar mais nada, basta falar que era filha de Acabe e de Jezabel. E ela usurpou o reino e reinou por um tempo. E ela matou todos os netos para poder eles não tomarem o reino. Mas a palavra do Senhor, que o Senhor é soberano, e Ele está no domínio e no controle de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que uma mulher por nome José, ela pega um desses filhos, um desses descendentes por nome Joás, e esconde ele, entrega ele para o profeta Joiada, e o profeta Joiada, ele esconde ele no templo, e ali, ele é criado ali escondido, dentro do templo, porque se ela o visse, ela o mataria, porque ela queria perpetuar o poder e assim, não deixar mais ninguém assumir o trono, porque ela era filha de Jezabel, e através dos exemplos de Jezabel e de Acabe, ela aprendeu a adorar o Deus Baal, Astarote, Astarote e tantos outros deuses dos sinônimos. E ela levou o povo de Israel a adorar esse Deus, a servir a esse Deus, a prostrar diante desse Deus. Mas então a história diz que o profeta Joiada levanta e toma o trono dela de volta e entrega o trono a Joás, que tinha apenas 7 anos de idade. Então ele governava, mas através do conselho, da supervisão dos sacerdotes, dos profetas, até chegar ao tempo. Então, irmãos, para nós entendermos aqui, pouco se sabe da história desse homem por nome Joel. A única coisa que ele sabe é que ele era filho de um homem por nome Betuel. Mais nada. Parece que ele fala assim: não, eu quero levar o povo a conhecer a Deus e não a mim. O que importa é o povo conhecer, obedecer e servir a Deus e não a mim. Não importa falar quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então o interesse dele é para que a palavra de Deus ela fosse ministrada ao coração do povo rebelde, de um povo que tinha desistido de servir ao Senhor, de um povo que esqueceu as maravilhas do Senhor. E ele começa o livro, a narrativa do livro dele começa dizendo assim: olha, isto aconteceu em quais dias? Nos dias de vossos pais? Ou qual foi o dia que aconteceu? Porque ele começa a narrar uma história, irmãos, sobre uma devassidão que aconteceu na história de Israel, nunca antes vista. Nunca se viu falar em tanta calamidade que aconteceu nessa época. Porque a Bíblia diz, ele diz que ele viu
ele viu uma visão, ele viu um exército numeroso. E ele fala que esse exército poderoso e numeroso, ele fala que escureceu os céus. E esse exército ele invadiu as terras de Israel, de Jerusalém. E a narrativa diz que eram gafanhotos. E que esses gafanhotos, eles saíam destruindo tudo. Eles saíam cortando tudo, eles saíam destruindo, matando todas as plantas, destruindo tudo, acabando com tudo. Eles saíam destruindo. E é sabido de muito tempo que os agricultores, o que eles mais temem é gafanhoto. Porque o gafanhoto ele não para de comer, ele come dia e noite sem parar. E ele vai destruindo tudo pela frente. Ele vai cortando e vai disseminando. E não deixa nada. Destrói tudo. E nós sabemos, irmãos, que a alegria do agricultor, daquele que vive da plantação, daquele que vive da terra, que planta a terra, a alegria dele é plantar e ver a semente germinar, nascer e ver aquele que ele plantou dar frutos. A alegria dele é ver aquilo que ele plantou crescer. A alegria dele é ver aquilo que ele plantou dar renda, dar resultado, porque ele vive daquilo. Ele vive da plantação. Ele vive da agricultura. E quando acontecem as calamidades dessas, não tem como você parar. Não tem como você frear aquilo. E a Bíblia diz que essa nação que subiu poderosa sobre a terra de Israel foi destruindo todas as plantações. Porque foi destruída a plantação, as vinhas foram destruídas, a macieira, a romeira, foi destruído. Foi acabado. E ele diz que a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos de Israel. A Bíblia diz que a alegria secou, a alegria deles acabou, porque a alegria era ter o mantimento, era ter o sustento da família, era para trazer as ofertas de libação na casa de Deus, as ofertas da farinha, do trigo, da cevada, para trazer para os sacerdotes. A Bíblia diz, a história diz que não tinha mais isso. Foi cortada, foi acabada a oferta de libação. E não existia nem o trigo que fabrica o pão, e nem a videira, que fabrica o vinho, e nem a oliveira que fabrica o azeite. Todos nós sabemos que essas coisas era preciso ter para poder apresentar como ofertas ao Senhor. Apresentava o vinho, apresentava-se o óleo que era feito da oliveira de manhã e à noite na casa do Senhor. Não tinha mais. Foi cortado tudo. A palavra do Senhor diz que eles plantavam, mas a semente apodrecia debaixo dos torrões. Foi cortado e foi tirado a alegria. Não tinha como levar a oferta na casa do Senhor. E a Bíblia diz que os sacerdotes estavam tristes. E eles dizem que estavam com uma jovem no seu luto no dia do casamento, ou seja, a jovem perdeu o marido no dia que casou. E aquilo foi uma tristeza terrível para Israel. E o profeta Joel começou a profetizar em meio a essa devassidão. Ele começou a chamar o povo e dizer assim: olha, largai esses deuses, largai essas adorações falsas e voltai à verdadeira adoração a Deus, servir a Ele, espírito em verdade, adorai a
só Ele pode compadecer-se de ti, só Ele pode livrar-se, só Ele pode livrar de uma causa, de uma catástrofe maior que ainda está por vir, uma catástrofe ainda mais forte e poderosa que estava aproximando de Israel. E ele começou a profetizar e a chamar a atenção do povo para que eles buscassem a Deus, para que eles orassem a Deus, para que eles buscassem a presença de Deus, que só assim a misericórdia de Deus poderia se levantar em favor e acalmar a fúria do inimigo. Os lavradores se envergonham, os vinhadeiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada. Quando fala de trigo, me fala de pão. E quando fala de pão, fala da palavra do Senhor. Muitas das vezes nós perdemos aquela alegria de meditar na palavra do Senhor. Nós não temos mais aquele prazer, aquela alegria que ora nos dias de meditar, de estudar a palavra, de buscar a direção de Deus através da palavra do Senhor, buscarmos a presença de Deus através da meditação, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Por isso que o salmista diz: olha, Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E ele também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz para o nosso caminho é a palavra de Deus, mas falta o pão. Falta o pão foi cortado, o trigo foi cortado e também a cevada. E ele disse que a videira também foi destruída. Ele fala que ele observou a vinha e que até os ramos sarmentos, que são os ramos, estavam todos embranquecidos, porque os gafanhotos eles destruíram, eles cortaram. Eles tiraram até as cascas das árvores, dos ramos, eles tiraram as cascas. E ele olhava e via tudo branco, tudo destruído. Falta o vinho. Quando me fala de vinho, fala de alegria. Nós não temos mais alegria de vir na casa do Senhor. Nós não temos mais alegria de adorar ao Senhor. Às vezes vir para a casa do Senhor se tornou um peso. Às vezes vir para a casa do Senhor adorar ao Senhor se tornou uma dificuldade, porque a alegria foi embora. Antes nós caíamos na graça, na alegria de vir para a casa do Senhor. O nosso prazer é estar na casa do Senhor, adorar a Ele, servir a Ele em espírito e em verdade. Mas foi cortado a alegria de estar na casa de Deus. Amanhã é culto. Eu vou me encher hoje. Eu vou encher da graça hoje, porque amanhã é o culto na casa do Senhor, e eu quero adorar a Ele, eu quero servir a Ele. Certa feita, Jesus ele chega para a mulher e diz, e começa a falar para ela. Isso aconteceu no Evangelho de João, capítulo número 4, versículos primeiros a seguir. E a Bíblia diz que ele começa a ministrar para aquela mulher, ele chega para aquela mulher que tem vindo de Samaritana, não falou nenhuma. E Jesus começa a falar para ela e pede ela água e fala assim: como é que o Senhor me pede água? Sendo do judeu. Judeu não se dá com samaritanos. E Jesus fala para ela: olha, se tu soubesses quem é que te pede dar de água, você lhe pediria a vida e ele te daria. Mas se você beber da água que eu lhe der, Jesus falou para ela, se você beber da água que eu lhe der, tu nunca mais sentirás sede. E ela disse: Senhor, então me dá dessa água, porque eu não preciso voltar aqui mais para beber, para pegar dessa água. E Jesus disse: eu não estou falando dessa água. E Jesus fala para ela: olha, vai lá e pega seu marido. Chama o que ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus pegou. Porque então ela estava com o nariz empinado. Porque quando Jesus falou que dava para ela água, ele disse: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que ele mesmo cavou esse povo e deu água ao seu gado e depois nos deu?
Mas quando Jesus fala para ela, vai lá em busca do teu marido, ela disse, não tem. Jesus disseste bem, porque tiveram, parece que 4, e o que tu tens agora não é teu. E ela disse assim, vejo que tu és profeta. E aí ela fala para ele, ei, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Nossos pais dizem que a adoração tem que ser no Monte Gerizim, e outros dizem que tem que ser em Jerusalém. E o Senhor, o que diz? Porque tinha um costume, irmãos, de Adão até José, eles iam muito no Monte Gerizim. Então os samaritanos achavam que a verdadeira adoração tinha que ser no Monte Gerizim. Presta atenção. E aí Jesus fala para ela assim, olha, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês não sabem o que é adorar. Mas vem na hora, e a hora é que nem nesse monte, nem em Jerusalém se adora ao Pai, porque o Pai está em busca de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. E Deus é espírito e assim não importa que o adore. Então, irmãos, a verdadeira adoração, a alegria de estar na casa do Senhor tem que ser de dentro para fora. Tem que ser do coração para fora. Mas não perdemos essa alegria. Falta pão e falta vinho. A catástrofe foi tão terrível que faltou alimento até para o gado. A Bíblia diz que as vacas andavam, porque o ser humano ele entende, mas o animal ele entende. O animal quer comer na hora certa, mas o gado ia caçar o alimento, estava tudo destruído, estava tudo arrasado, não tinha mais nada. E aí o profeta Joel falou assim, olha, ministros do altar, gemem, clamem a Deus, tira as suas vestes sacerdotais e vestes de pano de saco e clame ao Senhor. Ai, irmãos, o costume de Israel naquela época, quem vestia de pano de saco é quem era acompanhante de funerário, de pessoas, cortejo fúnebre. As pessoas tiravam as suas roupas e vestiam de saco, porque iam para e chorar. Então o profeta Joel falou, olha, chore, ministro do altar, gemem entre o altar, chore, clame, busquem a Deus, porque às vezes ainda há solução, às vezes ainda Deus se compadece, recolhe a sua mão, porque a Bíblia diz que todo o poder emana de Deus. A Bíblia diz que Ele tem poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele tem o domínio de todas as coisas e ninguém passa despercebido aos olhos dele. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, agora no Isaac de Jacó. Ele levanta, mas se ele quiser bater, ele também abate. A Bíblia diz que ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Tem muita gente que quer começar por cima, tem que começar por baixo. A matemática de Deus é primeiro descer para depois subir, mas tem gente que quer começar de cima. Tem gente que tem o nariz tão empinado que olha para a gente assim, ó. Falta pão, palavra. Falta vinho, alegria de estar na casa do Senhor, o prazer de estar na casa do Senhor. E eu fico olhando, irmãos, aqueles africanos, porque a África, são muitos países na África, né? São muitas ali, e eles vão com aquela alegria para a casa do Senhor. A casa do Senhor não é um templo desse, a casa do Senhor deles lá não é um templo aqui, ó, desse piso. A casa deles, que eles adoram o Senhor, não tem cadeira. A casa que eles adoram é de pau a pique, forrada de palha de coco, e eles vão cantando e celebrando e adorando ao Senhor.
casa do Senhor. Porque nós vimos para a casa daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. É por isso que o salmista Davi, cheio da sua glória, com as suas vestes reais, ele olha para cima e diz: Senhor, o Senhor pode tirar de mim as vestes reais, o Senhor pode tirar de mim o cetro, o Senhor pode tirar de mim a coroa, mas uma coisa eu te peço: não me tires de mim o teu Espírito, porque o Espírito é a essência de Deus em nós, a essência, o Espírito Santo é o nosso vapor, o Espírito Santo é o nosso consolador, é Ele quem nos auxilia, é Ele quem nos consola, é Ele que nos orienta, mas muitos já perderam a intimidade com o Espírito Santo. Falta também a oliveira que produz a azeitona que quando prensada produz óleo. Quando fala de óleo, nem fala de unção. A unção também foi cortada. Nós não vemos mais unção. Aquela verdadeira adoração, aquela verdadeira unção que brota de dentro para fora e que fala em mistérios, e que o irmão é cheio da graça, cheio da presença de Deus. Por quê? Porque o prazer dele está na casa do Senhor. O prazer dele é sentir a presença de Deus. O prazer dele é adorar ao Senhor. E aí o salmista Davi, no Salmo 24, vem dizendo: do Senhor é a terra, a sua plena, todo mundo que neles habitam, porque ele afirmou sobre os mares e afundou sobre os rios. Quem estará no monte do Senhor? Aquele que é limpo de coração, que não jura enganosamente, aquele que adora o Senhor verdadeiramente. Esse é que adora o Senhor. Esta é a geração daqueles que te buscam, daquele que te busca, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Levantai, ó portas, as vossas entradas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai a alegria, o prazer de estar na casa do Senhor, o verdadeiro desejo da adoração a Deus, o verdadeiro desejo de dobrar e clamar a Ele e reconhecer que Ele ainda é Deus. A salmista Davi, grande homem de Deus, ele compôs esses salmos que exalça a glória do Senhor, que exalça as maravilhas do Senhor, que clama por Ele, busca Ele, que busca Ele em verdade. Os sacerdotes estão entristecidos porque perderam aquilo que é de mais sagrado, que é levar a oferta na casa do Senhor. Se não tem como levar a oferta, também não tem como ir. Porque a Bíblia diz que nós não devemos apresentar a Deus mãos vazias. Perderam tudo isso. Mas aí, irmãos, passam-se os anos, passam-se os tempos, e agora ele começa a dizer: e há de ser que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os meus vossos jovens profetizarão, os velhos terão visões, sonhos. Passaram-se anos e mais anos, e agora eu levanto um grande homem de Deus e começa a ministrar e a falar: olha, nós estamos aqui, vocês pensam que nós estamos embriagados? Não, nós estamos cheios do Espírito Santo, porque um grande homem de Deus se levantou sobre a terra e profetizou que chegaria um tempo que ele derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, e nós estamos falando que agora se cumpriu nessa pregação quase 3
3.000 almas renderam o seu Senhor Jesus através da administração desse homem. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela tem o poder de dividir a alma do espírito. A palavra de Deus, ela nos confronta todos os dias. A palavra de Deus nos chama a atenção todos os dias. Passa-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus a tentaram destruir, mas como mais tenta destruir, mais forte ela fica, mais poderosa ela fica. Já tentaram tirar a veracidade dela, mas ela vai permanecer para sempre, porque a palavra de Deus, e quando a palavra de Deus é ministrada, fala aos nossos corações. Foi assim que aconteceu aos dois que iam caminho de Emaús. Ele disse: porventura não ardia em nossos corações quando ele falava conosco, porque era a palavra. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, palavra. Se a palavra de Deus não arder em nossos corações, tem algo errado. Se a palavra de Deus não arder em nossos corações, se o desejo de estar meditando na palavra de Deus não arder em nossos corações, tem algo errado, irmãos. Porque muitos já perderam a visão, muitos já perderam a direção, porque estão colocando outras coisas no lugar da palavra. O trigo está escrito, o mosto se secou e o óleo falta. Pão, vinho e óleo. Pão, palavra de Deus. Vinho, alegria, óleo, unção. Se essas três coisas não tem como prevalecer no mundo tão corrupto que ora nós estamos. E eu vou te falar uma coisa, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos aí já começaram a pesquisar falando com o Ivan, não sei se ele pesquisou lá sobre o Rio Eufrates. Pode ter muita mentira, porque a internet você não confia sem isso. Mas tem muita coisa de verdade aí. E é um dos grandes sinais da volta do Senhor Jesus. Os irmãos que ainda não pesquisaram, pesquisa, vai lá no Google e digita estudo sobre o Rio Eufrates. O Rio Eufrates é o que banhava o Jardim do Éden, um dos rios mais principais na história bíblica. A história diz que ele está secando e está acontecendo uns trem estranhos. Pesquisa lá, irmãos. Olha, eu vi uma reportagem, não sei se é verdade, que já estão começando a construir o templo em Israel. Tudo isso é sinais da volta do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor fala assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Pastor, eu agradeço essa rica oportunidade de Jesus. Se eu falar mais uma coisa aqui,